Abra sua Bíblia. O livro. Acabei de falar de um livro que escrevi. Vários livros foram escritos, mas só o livro é verdadeiro. É aquele que o Senhor verdadeiramente fala através para a sua igreja. Abra a Bíblia. O livro. Livro de Atos. Eu gostaria de convidar a igreja a se pôr de pé nessa hora, em reverência à palavra de Deus. Quantos já sentiram a presença de Deus aqui? Diga amém. Amados, é impossível nos reunirmos como igreja de Cristo, ouvirmos louvores como esse que diz: ó Senhor, Tu és o meu Abba, Pai. Ó Senhor, a Ti toda honra, a Ti toda glória. E não sentimos a presença de Deus. Se você ainda não percebeu que há algo diferente neste ambiente, nesta temperatura, eu quero dizer que o Senhor Jesus está aqui. Eu não sei o motivo de você ter vindo até aqui hoje. Não sei se você apenas veio da sua casa para cá para cumprir marcar algo na sua agenda. Ou talvez para ocupar uma lacuna na sua agenda porque você não tinha lugar para ir, eu vou à igreja. Se você veio aqui buscar e adorar ao nome do Senhor, então se prepare, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. O interessante é que lendo a Bíblia, eu aprendi desde a minha tenra idade, de que aonde Jesus estava, onde Ele passava, coisas aconteciam. Amados, se Jesus Cristo está aqui hoje, eu creio que Ele está, e é por isso que eu o sirvo. Eu não sirvo a um Deus morto. O que me faz me sair de Brasília, deixar a minha esposa, meu filhinho de 9 meses, a paixão, meu amor, a minha esposa e meu filhinho. Sou pai de primeira viagem. Eu não sabia que era tão bom. O que me faz sair de Brasília e vir para cá, o que me faz deixar de estudar na escola de medicina, deixar de um sonho de lado e aprender então a palavra de Deus, para ao invés de tratar as feridas físicas, me preparar para ser médico e tratar as feridas da alma. Amados, eu creio num Cristo que morreu, mas ressuscitou. Eu não creio em Buda, porque se cresce num Deus que é morto, eu creria numa outra filosofia, ou numa outra história, porque seria muito mais conveniente. Eu poderia fazer aquilo tudo que a carne me pede, e ainda teria muito tempo para me redimir. Mas o fato é que se você procurar pelos restos mortais de Siddhartha Gautama, talvez você na região da Ásia encontre algum lugar onde digam: aqui jaz os restos mortais de Buda, o fundador da filosofia do budismo. Se você talvez procurar por Maomé, você encontra também naquela região da Ásia algum local que esteja escrito: aqui jaz os restos mortais de Maomé, o fundador, o Deus do islamismo. Se você então talvez procurar por Allan Kardec, na região da França, você talvez encontre: aqui jaz os restos mortais de Allan Kardec, o decodificador do evangelismo, do evangelho, segundo que escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu não sigo a nenhum desses, porque há um diferencial em Jesus Cristo. Se você for em Israel e for no túmulo de Jesus, você encontrará escrito em alguns idiomas, eu tenho certeza que alguns pastores aqui já estiveram por lá. Você vai ver escrito em inglês e em hebraico: não, mas aqui Ele já ressuscitou. E é por isso que eu adoro esse Jesus. A palavra de Deus diz no livro de Coríntios que Ele morreu e com Ele morremos, mas também com Ele ressuscitamos, para que vivêssemos em novidade de vida. Viver Cristo não é viver uma rotina. Viver Cristo não é viver uma religiosidade. Viver Cristo não é estar na igreja todos os domingos. Viver Cristo é ter no seu coração e na sua vida o brilho do Espírito Santo. E onde quer que você vá, as pessoas olham para você e fazem assim como aquela mulher olhou para Elisa e disse: ali vai um santo, uma santa mulher de Deus, um santo homem de Deus. Quantos podem dizer amém por isso? Estamos falando de louvor e adoração. Estamos ensaiando para cantarmos naquele coral. Abra sua Bíblia. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 25. Oh, aleluia.
Se Jesus aonde vai, coisas acontecem. Se Jesus está aqui, pela lógica, Deus está fazendo coisas nesse lugar. E o culto ainda não acabou, isso aqui é bom, porque se você não viu algo acontecer, Deus está para fazer algo. Você crê assim? Não é o pregador que está dizendo, é a sua palavra que diz. E diz assim, Atos capítulo 16, versículo 25: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Antes de você se sentar, vire para o seu irmão e diga: Jesus, digno de adoração, muda a história quando nós o adoramos. Sente-se. Amados, me sinto honrado em poder estar no congresso de louvor e adoração. Me sinto honrado em poder falar num congresso. Para mim é louvar e engrandecer o nome do Senhor, é louvar o nome dele. Eu quero falar, e comecei falando ontem, sobre a adoração que muda a história. Eu comecei nos 2 primeiros tópicos ontem, e vou terminar os 2 últimos hoje. Falei ontem sobre a adoração que muda a história de vida, e a adoração que muda a história da morte. Não vou recapitular, porque não temos tempo. Vou falar hoje sobre a adoração que muda a história da sorte, muda a história da guerra. Amados, a história da eternidade, eu quero que você preste bastante atenção nesse início para que você entenda o que Deus quer falar. A história da eternidade está diretamente ligada à adoração. Quando o povo de Deus adora o Senhor, quando o povo de Deus se põe a adorar, se põe a louvar, coisas acontecem. A palavra de Deus diz no livro de 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 14. Deus fala ao seu povo o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Daniel, no seu capítulo 10 do livro que ele escreve, no versículo 12, a palavra de Deus, a partir do início do capítulo, descreve que Daniel teve uma visão quando estava às margens do rio Tigre. E às margens do rio Tigre, ele teve uma visão, e alguns teólogos afirmam que aquela visão não era um anjo, era o próprio Deus. Ele fala que naquela visão ele viu um homem com cabelos brancos, com uma roupa brilhante de linho. Esse homem também se relaciona à visão que João teve na ilha de Patmos, onde ele viu 7 castiçais de ouro. E em meio aos 7 castiçais havia um semelhante ao Filho do Homem, cujo cabelo era branco como a pura lã, os seus vestes de linho fino, os seus pés como latão reluzente e os seus olhos como a chama de fogo. A visão de Daniel era a visão do próprio Deus. Então ele chega para Daniel, e através de um anjo ele lhe informa: Daniel, desde quando te colocastes a orar, te pusestes a suplicar e buscar a minha face, então a tua oração e as tuas súplicas foram ouvidas, e por as tuas súplicas e as tuas orações foi que eu vi.